Quando o apóstolo João foi arrebatado em visão, o céu se abriu diante dele como nunca antes havia acontecido com um ser humano. O tempo e o espaço, tal como conhecemos, perderam seu sentido, e ele se viu transportado para uma realidade onde a eternidade se revela em sua plenitude. O véu que separa o mundo visível do invisível foi retirado, e diante de seus olhos surgiu o cenário mais grandioso, mais sublime e mais impactante que já foi descrito. João, o discípulo amado, testemunhou o trono de Deus. O que ele viu não era um símbolo vazio, mas a expressão da soberania absoluta. Ele descreve que havia alguém assentado sobre o trono, e esse alguém brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio, irradiando uma luz indescritível. Ao redor do trono havia um arco-íris semelhante à esmeralda, lembrando-nos da fidelidade de Deus e de sua aliança eterna. Diante do trono, João viu um mar de vidro, semelhante ao cristal, que refletia a pureza e a santidade do Criador. Relâmpagos e trovões saíam do trono, e vozes ecoavam como se toda a criação respondesse ao comando do Rei Eterno. Ao redor, João contemplou 24 tronos, e sobre eles estavam assentados 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Eles representam a plenitude do povo de Deus, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, unindo a história da salvação em um só testemunho. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus, simbolizando a plenitude da ação divina. Mais próximos ainda do trono estavam os 4 seres viventes, cada um cheio de olhos por dentro e por fora, guardiões do mistério da presença divina. O primeiro era semelhante a um leão, o segundo a um boi. O terceiro tinha rosto como de homem, e o quarto era semelhante a uma águia em voo. Eles representam a criação em sua totalidade: o poder, a força, a inteligência e a majestade. Dia e noite, sem cessar, proclamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E todas as vezes que esses seres davam glória, honra e ações de graças ao que estava assentado no trono, os 24 anciãos se prostravam diante dele, lançando suas coroas aos pés do Senhor e declarando: Digno é Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Essa cena é o coração da adoração eterna. Nada se volta para si mesmo, nada é direcionado para outra glória. Tudo converge para o trono, tudo encontra sentido no Criador. Mas a revelação não termina aí. João viu na destra daquele que estava assentado no trono um livro selado com 7 selos. E um anjo forte proclamava em alta voz: Quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Mas não se achava ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. João chorava muito, porque parecia não haver esperança. Mas um dos anciãos lhe disse: Não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E então João viu o cordeiro. Ele estava de pé, como tendo sido morto, mas vivo, triunfante, carregando em si as marcas da redenção. E quando o cordeiro tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante dele. Cada um tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Esse cântico é inédito porque nasce da obra da redenção. No céu já havia adoração pelo poder do Criador, mas agora o louvor se aprofunda ao reconhecer o sacrifício do Cordeiro. A cruz se torna o centro da eternidade, e o sangue derramado é celebrado como a vitória definitiva de Deus sobre o pecado e a morte. E João viu e ouviu a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. Eram miríades de miríades e milhares de milhares. Um coral incontável,
Uma multidão sem fim, proclamando com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. E toda criatura que está no céu e na terra, e debaixo da terra, e no mar, e tudo o que neles há, dizia: ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo o sempre. Essa é a função essencial dos anjos no céu. Eles não existem para si mesmos, não buscam glória própria. Eles são como condutores de um coral cósmico, líderes da adoração universal, instrumentos que impulsionam todo o cosmos a reconhecer a supremacia de Cristo. Eles observam o plano da salvação e respondem em reverência. Como escreveu o apóstolo Pedro, até os anjos anelam perscrutar os mistérios da redenção. Eles não foram redimidos, mas se maravilham diante do poder do sangue de Cristo. Os anjos, descritos em Hebreus como espíritos ministradores, são mensageiros, servos e guardiões da vontade divina. Mas diante do trono, sua missão se concentra em um único propósito: adorar e conduzir à adoração. Eles representam a ordem em meio ao caos, a obediência em meio à rebelião do pecado, a harmonia em meio à desordem do mundo. Sua presença diante do trono é um lembrete de que o propósito último da existência é glorificar a Deus. E quando João, tomado pela grandiosidade da visão, tentou se prostrar diante de um anjo, foi advertido: não faças tal. Sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Essa correção é clara. Nem mesmo os seres celestiais aceitam para si a adoração que pertence unicamente ao Criador. Eles refletem a glória, mas jamais a retêm. Isaías, séculos antes, também teve uma visão semelhante. Ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de sua veste enchiam o templo. Serafins estavam ao redor dele, cada um com 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa cena ecoa na visão de João, mostrando que a adoração eterna é o fio condutor da revelação divina. Ezequiel também descreveu seres viventes semelhantes, cheios de olhos, reluzindo como brasa acesa, movimentando-se como relâmpagos. Daniel viu milhões de anjos que ministravam diante do trono, milhares de milhares que se levantavam para servir ao Altíssimo. Todas essas visões convergem para um mesmo ponto: o céu é um lugar de glória incessante, onde anjos e santos se unem em adoração. A música, a oração, o cântico e a reverência se misturam como um só ato diante do trono. João viu harpas sendo tocadas, taças de incenso sendo erguidas, vozes ecoando em harmonia. O céu não é silêncio vazio. O céu é som, é luz, é movimento. É o louvor que nunca cessa, porque a eternidade é marcada pela presença de Deus. Mas essa cena não é apenas para satisfazer nossa curiosidade. Ela é um convite. Se no céu a adoração nunca cessa, também aqui na terra somos chamados a viver em constante reconhecimento da glória de Deus. O Apocalipse não é apenas sobre o fim dos tempos. Ele é sobre a vitória do Cordeiro. Ele nos lembra que a eternidade será marcada por louvor e que a nossa vida já deve ser marcada por essa mesma adoração. Assim, a visão de João nos mostra que nada no universo é maior do que o trono de Deus. Os anjos existem para refletir sua glória. A criação existe para adorar ao Criador. E a redenção nos mostra que Cristo é o centro de tudo. No céu não há espaço para vazio. Há cânticos, há louvor, há reverência eterna ao Cordeiro que venceu. E essa cena não é uma visão distante. Ela é uma realidade futura e, ao mesmo tempo, um chamado presente. O que João viu é o destino da criação, mas também o convite de Deus para a nossa vida agora. Se toda a eternidade será dedicada à adoração, nossa voz já deve se unir ao coro celestial. Nosso coração já deve se curvar diante do trono. Nossa vida já deve ser um testemunho de que o Cordeiro é digno. E assim,
Encerramos essa revelação com a certeza de que o Apocalipse não fala apenas de juízo, mas de triunfo. Não fala apenas de fim, mas de vitória. Não aponta apenas para o futuro, mas ilumina o presente. Porque digno é o Cordeiro, ontem, hoje e eternamente.